Satisfação estar aqui no estado de Rondônia para discutir uma proposta que nós estamos trabalhando lá em Santa Catarina e discutindo com outros estados brasileiros, que visa propor uma alteração do chamado Pacto Federativo. A alteração do Pacto Federativo, ela tem sido cantada e decantada por muitos. E a gente percebe que, mesmo as pessoas que não estão ligadas à área, costumam falar que é preciso alterar o Pacto Federativo, porque é um discurso mais ou menos uniforme. E o que é, na verdade, esse Pacto Federativo? O Pacto, como se diz, é um acordo, um pacto. Um pacto de como funciona a federação. O Brasil é uma federação. A nossa forma de Estado é uma federação. A forma de Estado pode ser um Estado federativo ou um Estado unitário. Nosso sistema de governo é o presidencialista, nossa forma de governo é a república. E esta forma de Estado federativo no Brasil, ela existe desde 1891. Apenas a primeira Constituição brasileira, que é de 1824, foi um Estado unitário. Era um Estado em que os estados, ou naquela época províncias, não tinham autonomia, nem administrativa, nem financeira, e os municípios muito menos. A partir de 1891, o Estado começou a ser uma federação. E nós copiamos esse modelo do modelo americano, só com uma diferença. O pacto que foi feito nos Estados Unidos foi um pacto em que 13 colônias, que eram independentes, se aglutinaram e deram parcela do seu poder para a União. Deram parcela do seu poder para a União. Foi um modelo dito centrípeto. Foi pegado o poder que estava descentralizado e passado parcela, pouco para a União. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, até dólar estadual existe. E lá os estados legislam sobre a maioria dos assuntos. No Brasil foi o contrário. O Estado era unitário, se deu autonomia aos estados e comunidades da federação, mas se passou pouco poder aos estados. Os estados brasileiros, então, são fracos perto da União. Eles têm uma capacidade legislativa pequena, eles têm uma autonomia pequena, porque detêm uma parcela de recursos pequena, e os municípios, que se tornaram autônomos em 1988, têm uma parcela de poder menor ainda. Então, alterar esse pacto, que é a relação entre União, Estados e municípios, e a relação entre os poderes, se faz uma necessidade. Todo mundo fala nisso. É necessário alterar o Pacto Federativo. E todo mundo se reúne e discute. Eu mesmo tive a oportunidade de ficar 12 anos no Congresso Nacional como deputado federal e percebi lá várias propostas para discutir o Pacto Federativo. E vários candidatos a presidente da República falaram e falam em alterar o Pacto Federativo. Mas não se altera. Não se altera porque a regra é que, quando alguém assume o poder, não quer dividir esse poder. Então, o presidente da República, na medida em que assume o poder, forma uma maioria congressual, ele acaba não dividindo esse poder. Como é que você altera o Pacto Federativo? Você tem que alterar a Constituição. Porque na Constituição é que está dito o que compete ao Estado, o que compete ao município, qual é o tributo que vai para cada um. Está escrito na Constituição Federal como é que é o Pacto Federativo, qual é o poder do Judiciário, qual é o poder do Ministério Público, qual é o poder dos municípios, qual é o imposto que cada um arrecada, o que cada um tem que fazer, é ali que está escrito. Então você precisa mudar a Constituição. Ora, quem é que pode propor mudanças à Constituição Federal? No Brasil, tem 3 entes ou grupos que podem propor mudança. O primeiro é o presidente da República. O segundo é 1/3 dos deputados federais ou 1/3 dos senadores. 1/3 dos deputados federais, 1/3 dos senadores. E no inciso terceiro, uma previsão
que ainda não foi exercitada no Brasil de forma plena, que é a possibilidade das Assembleias Legislativas do Brasil, pela sua maioria absoluta, pelo menos 14, com o voto da maioria relativa de cada Assembleia, maioria simples de cada Assembleia, apresentarem uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional. Então, o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando para apresentar esta proposta de alteração no Pacto Federativo no Congresso Nacional a partir das Assembleias.